Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Deniver Ferreira e hoje eu vou continuar falando sobre a acromegalia. No vídeo passado eu falei sobre a fisiologia do GH e a relação com outros hormônios e falei também sobre os principais subtipos da acromegalia. Nesse vídeo eu vou falar sobre as características clínicas da acromegalia e o impacto dessas características na morbidade e mortalidade. Esse vídeo também ele vai servir como base para a gente entender o próximo vídeo, que será sobre o diagnóstico dos pacientes com acromegalia. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. E aí, falando sobre as características clínicas da acromegalia, gente, é importante nós sabermos que os sintomas clínicos da acromegalia eles se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo, levando ali um intervalo de aproximadamente de 5 a 10 anos, desde o início dos sintomas até que seja feito o diagnóstico. Mas nas últimas décadas tem havido um reconhecimento mais precoce ali da condição, principalmente em indivíduos que estão sendo investigados ali por suspeita de um incidentaloma hipofisário, tá? Em um terço dos casos, existe a presença de sintomas de hiperprolactinemia, o que também contribui ali para um diagnóstico mais rápido. E aí, o que a gente encontra de características clínicas relacionadas ao tumor? Mais de 70% dos adenomas hipofisários que secretam o hormônio do crescimento são tumores considerados grandes, ou seja, macroadenomas, com diâmetro igual ou superior a 10 milímetros, e pode causar efeitos de massa locais, como dor de cabeça, que frequentemente é intensa e desproporcional ali ao tamanho do tumor. Também pode causar hidrocefalia, defeitos no campo visual, oftalmoplegia, além de outras paralisias dos nervos cranianos. Tá? É importante lembrar que à medida que a lesão cresce, também pode ocorrer deficiência de outros hormônios da hipófise anterior. Tá? Já os microadenomas, ou seja, aqueles tumores com menos do que 10 milímetros, são considerados menos comuns, mas têm uma parte significativa, elas representam cerca de um terço dos casos. Tá? Foi descoberto que o hipopituitarismo ocorre em cerca de 40% dos casos, né, com frequências variáveis de hipogonadismo, insuficiência adrenal e hipotiroidismo secundário. Tá? Na apresentação, por exemplo, do hipogonadismo, né, se manifesta ali com a diminuição da libido, infertilidade, ou óligo ou amenorreia, né, ali são achados bem comuns. Tá? Esses achados podem ser causados tanto pela deficiência de gonadotrofinas quanto pela hiperprolactinemia, seja devido à secreção excessiva coexistente de prolactina ou pela compressão ali do pêndulo. O hipogonadismo ele foi relatado até mesmo em pacientes com microadenomas e níveis normais de prolactina, né? Então sugerindo um efeito independente da hipersecreção de GH. Também irregularidades menstruais, síndrome dos ovários policísticos, subfertilidade e disfunção erétil pode ocorrer como consequência ali do excesso de GH. E aí falando sobre as alterações nos tecidos moles e alterações esqueléticas. O aspecto mais característico que geralmente leva ali ao diagnóstico é a mudança na aparência, né, resultante ali de alterações nos tecidos moles e nos ossos. Tá? Alterações comuns incluem o engrossamento das características faciais, né, alargamento do nariz, espessamento dos lábios, macroglossia e proeminência das cristas supraorbitais. Tá? As mãos também se alargam, adquirindo ali uma aparência característica de pá e uma consistência macia das palmas. Tá? O tamanho dos anéis aumenta, né? Ali servindo ali como uma avaliação objetiva, sensível ali da atividade da doença. Né? Então é muito importante ficar atento a isso para o diagnóstico e também para a resposta ao tratamento.
Tá? Mudanças semelhantes também ocorrem nos pés, né, que se tornam ali mais largos, levando ali ao tamanho do aumento do calçado. Tá? O alongamento da mandíbula, ela causa prognatismo, né, contribuindo ali para maloclusão dentária, separação interdental e dor na articulação temporomandibular. Tá? A oleosidade da pele é frequentemente associada à transpiração excessiva, que é um dos sinais mais sensíveis do excesso do hormônio do crescimento. Tá? As marcas na pele são um achado comum, provavelmente relacionado à hiperproliferação de células epiteliais em resposta ao IGF-1. Outras manifestações dermatológicas incluem hipertricose, psoríase, acantose nigricans e cutis verticis girata, tá? Com as duas últimas sendo mais comuns nos casos mais graves. As alterações cutâneas são causadas devido à deposição ali de glicosaminoglicanos no tecido subcutâneo, juntamente com o aumento da proliferação de fibroblastos dérmicos devido à ação do GH e do IGF-1. Tá? Essas alterações tendem a reverter por completo ou parcialmente após o tratamento. Indivíduos com acromegalia geralmente têm maior massa corporal magra, né, enquanto que há aumento ali do tecido adiposo após a intervenção terapêutica. Essa inversão na composição corporal, ela tende a se estabilizar 3 meses após a cirurgia. Além do impacto negativo na gordura corporal, a reversão do excesso de GH aumenta o acúmulo intrahepático de lipídios. Na acromegalia pode ocorrer aumento da tireoide, da próstata, das glândulas salivares, do coração, do fígado e do baço. A macroglossia é o aumento ali da espessura das estruturas laríngeas e o alargamento das cordas vocais aumenta o risco de complicações anestésicas e dificulta a intubação. Evidências ultrassonográficas indicam um aumento ali da rigidez dos órgãos e características comumente relatadas incluem cistos, nódulos na tireoide, bócio multinodular, pólipos na vesícula biliar e ovários policísticos. Tá? Além disso, o edema da mucosa e hipertrofia das cordas vocais podem causar alterações vocais. As manifestações esqueléticas da acromegalia ocorrem devido a múltiplos fatores, incluindo o efeito direto do GH e do IGF-1, o metabolismo alterado do fosfato de cálcio, o hipogonadismo, também diabetes e o uso excessivo de esteroides. Tá? É importante ressaltar que a acromegalia leva ao aumento da reabsorção óssea e alterações na formação óssea. Tá? O GH exerce seu efeito ali no osso através do IGF-1 sistêmico, com impacto no osso cortical, enquanto que o IGF-1 local parece ser crucial ali, importante para a saúde do osso esponjoso. A alta prevalência de fraturas vertebrais na acromegalia ativa ela é bem conhecida, tá? Inclusive o rastreamento de fraturas vertebrais ela é recomendado em todos os pacientes com acromegalia ativa devido ao impacto significativo na qualidade de vida, morbidade e no desenvolvimento de complicações cardíacas e pulmonares. Tá? Embora as alterações vertebrais sejam amplamente discutidas, a acromegalia também pode levar ao desenvolvimento de doenças degenerativas em todas as articulações, tanto aquelas que suportam quanto aquelas que não suportam peso, principalmente nos ombros, nos quadris e nos joelhos. Tá? Pacientes com acromegalia ativa parecem apresentar uma prevalência aumentada de densidade cortical reduzida ali no quadril, em comparação com aqueles com adenomas hipofisários não funcionantes. As alterações articulares degenerativas na artropatia precoce relacionada à acromegalia elas diferem da osteoartrite comum, né, se caracterizando ali por espaços articulares alargados, devido à hipertrofia ali da cartilagem e osteofitose acentuada. A artropatia relacionada à acromegalia tem um impacto significativo na qualidade de vida e tende a progredir apesar da melhora no estado da doença. Tá? Aí na imagem a gente consegue observar, né, a aparência facial típica de
de um paciente com acromegalia e a evolução das aparências ao longo de 2 décadas. Além de tudo isso, né, que a gente já falou, a acromegalia pode causar distúrbios respiratórios do sono, tá? Inclusive com a síndrome da apneia do sono. A síndrome da apneia do sono é uma complicação, é uma condição bem reconhecida, né, associada ao excesso do hormônio do crescimento e apresenta incidências variáveis entre 40% e 80%, sendo cerca de 11 a 20 vezes mais comuns do que na população geral. Tá? O alargamento ali dos tecidos moles das vias aéreas superiores tem um papel importante ali no estreitamento do espaço aéreo faríngeo, né? Pacientes com síndrome da apneia do sono, eles tendem a apresentar mais características da síndrome metabólica, como hipertensão, diabetes, né, em comparação com aqueles sem a síndrome da apneia do sono. As melhorias na síndrome da apneia do sono após a intervenção, ela está relacionada a mudanças positivas ali no volume da língua e nos tecidos moles da faringe, tá? Porém, a reversão completa da síndrome da apneia do sono, ela não ocorre, tá? E a síndrome da apneia do sono, ela persistente, é observada em cerca de 40% dos casos tratados, provavelmente devido à influência de fatores adicionais como idade, sexo masculino, tabagismo e também obesidade. Além, né, de tudo isso, tem a acromegalia pode causar mudanças musculares, né? A dor musculoesquelética, ela se torna progressivamente evidente ao longo da doença, com cerca de 90% dos pacientes relatando dor como um sintoma dominante, tá? Independente da gravidade da acromegalia, a dor contribui significativamente ali para a redução da qualidade de vida, tá? Pode existir na acromegalia anormalidades neurológicas, né? A síndrome do túnel do carpo, ela está presente em aproximadamente 60% dos pacientes no momento do diagnóstico, mas cerca de 80% apresentam evidências eletrofisiológicas de neuropatia do nervo mediano, tá? A fisiopatologia se deve ao inchaço do próprio nervo mediano dentro do túnel do carpo e não à compressão extrínseca causada pelo aumento do volume do conteúdo do túnel, tá? Anormalidades semelhantes nos nervos periféricos, elas foram observadas em outros nervos periféricos, incluindo os nervos fibular, tibial, ulnar e sural. E a polineuropatia é mais comum na doença não controlada, tá? Infelizmente, algumas dessas alterações parecem não ser completamente reversíveis, mesmo após a normalização dos marcadores da doença. Além disso, pacientes com acromegalia ativa apresentam função autonômica cardíaca alterada, né, o que contribui ali para o risco cardiovascular. Essa condição parece responder à intervenção ativa, né, felizmente. Também a síndrome das pernas inquietas, ela está presente em 20% dos casos, e impacta negativamente a qualidade de vida. A acromegalia pode causar complicações cardíacas, gente. As doenças cardiovasculares continuam sendo uma das causas mais comuns de morbidade em pacientes com acromegalia, né, sendo responsáveis ali por 60% da mortalidade associada a essa condição. Tá? As anomalias mais comuns detectadas no momento do diagnóstico incluem hipertensão, hipertrofia cardíaca, arritmias, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca sistólica, sendo que a hipertensão nesses pacientes ela é caracterizada por leituras diastólicas mais altas comparado com as leituras sistólicas. Tá? O efeito antinatriurético do hormônio do crescimento ocorre devido à sua ação ali no canal de sódio epitelial ENaC, né, nos ductos coletores corticais do rim. Essa retenção de sódio ela leva à expansão do volume sanguíneo e é agravada pelos efeitos do GH no débito cardíaco, né? Além da função endotelial prejudicada, aumento da resistência periférica e a apneia do sono coexistente, que são fatores ali contribuintes para o desenvolvimento da hipertensão. Também a cardiomiopatia, né, relacionada à acromegalia, ocorre devido ao efeito do hormônio do crescimento, né, e do fator de crescimento semelhante à insulina, o
famoso IGF, né? Nesse caso aqui é o IGF-1, nos miócitos ali cardíacos, da regulação da transcrição genética específica do músculo cardíaco e do aumento da fibrose. Esse processo ele passa por 3 estágios de progressão da doença. Na primeira fase, ocorre hipertrofia concêntrica biventricular associada à hipertrofia muscular e aumento da contratilidade, levando a uma síndrome hipercinética. Tá? À medida que a doença avança, os pacientes tendem a desenvolver disfunção diastólica com hipertrofia ventricular mais pronunciada, né, causando ali redução da tolerância aos exercícios, sendo comum o diagnóstico nessa fase. Se não tratados, os pacientes podem progredir para disfunção diastólica e sistólica manifesta, né, apresentando ali insuficiência cardíaca congestiva em cerca de 3 a 4% dos casos, o que é um indicador de mau prognóstico. Tá? A presença de hipertrofia ventricular esquerda se correlaciona com a duração da doença, né, com prevalências relatadas variando de 11 a 78%. Tá? Arritmias cardíacas também foram relatadas em cerca de 7 a 40% dos casos de acromegalia. Né? Os distúrbios do ritmo em pacientes com acromegalia incluem taquicardia atrial paroxística, taquicardia supraventricular, síndrome do nó sinusal, ectopia ventricular e taquicardia ventricular. Um distúrbio típico do ritmo ventricular esquerdo relacionado à acromegalia ocorre devido à perda normal e de sincronia do pico de contração dos segmentos cardíacos correspondentes. Tá? A regurgitação mitral e aórtica também é comumente associada à acromegalia e parece estar relacionada com a duração da doença. Tá? Ao contrário da cardiomiopatia e das arritmias, que podem melhorar ou mesmo reverter completamente controle da doença, a doença valvular ela é irreversível e tende apenas a estabilizar com a intervenção. Também pode ocorrer na acromegalia complicações metabólicas, né? O hormônio do crescimento ele é um potente antagonista da insulina e a acromegalia leva a uma tolerância normal à glicose em muitos pacientes com diabetes, evidente em até 50% dos casos no momento do diagnóstico. Anormalidades lipídicas, principalmente elevação dos triglicerídeos séricos, redução dos níveis de HDL, aumento de partículas pequenas e densas de LDL e aumento de lipoproteína A podem ser características concomitantes da resistência à insulina e são observados em 1/3 dos casos. Tá? O excesso crônico de GH leva ao desenvolvimento de resistência à insulina por vários mecanismos. A redução da captação de glicose ocorre devido ao aumento ali dos níveis de ácidos graxos livres e a redução da expressão dos receptores GLUT1 e GLUT4. Tá? O GH também induz um estado pró-inflamatório nos tecidos adiposos, com alterações nos genes que codificam a visfastina e a interleucina 6. Tá? O grau de resistência à insulina se correlaciona com os níveis de IGF-1 e melhora com o manejo da doença. Também pode ocorrer anormalidades da tireoide na acromegalia. Né? Foi demonstrado que pacientes com excesso de GH apresentam níveis aumentados de TSH e T3, sem uma relação significativa com os níveis de T4. Além disso, existe uma correlação direta entre os níveis de IGF-1 e GH com o volume da tireoide. Tá? Bócio multinodular é uma das anomalias tiroidianas mais comuns em pacientes com acromegalia, com frequências relatadas de 69% a 79%. Em pacientes em remissão após cirurgia, se observou alterações na consistência dos nódulos tiroidianos, além de redução da vascularização e no volume. Tá? É importante ressaltar que, apesar da crescente compreensão da condição, a triagem de rotina para nódulos tiroidianos ela ainda não é recomendada, tá? Mas a avaliação ela deve ser considerada nos pacientes com nódulos palpáveis. Falando em relação às neoplasias relacionadas à acromegalia, tá? Embora ainda seja controverso nos últimos anos,
alguns grandes estudos de corte populacional sugerem um risco maior de câncer em comparação com a população em geral, tá? A gente sabe, por exemplo, que pacientes com acromegalia, o câncer de cólon tem uma prevalência mais alta de pólipos adenomatosos e não adenomatosos do que a população em geral, tá? A neoplasia coloretal na acromegalia ela tem características diferentes em comparação com a população em geral, porque esses adenomas têm maior probabilidade de estar localizado no lado direito do colo, tendem a ser maiores, mais frequentemente múltiplos e demonstram aumento da displasia, tá? Agora, é amplamente aceito que pacientes com acromegalia devem ser considerados, né, um grupo de alto risco ali para o câncer coloretal, e o rastreamento regular por colonoscopia ela deve ser oferecido a todos os pacientes, tá? As evidências atuais sugerem que esse rastreamento ele deve começar ali aos 40 anos, com intervalos desse rastreio sendo realizados dependendo da atividade da doença e dos achados da colonoscopia inicial, tá? Então, na presença de um pólipo hiperplásico ou adenoma, ou ali níveis séricos elevados de IGF-1, o rastreamento deve ser repetido ali após 5 anos, tá? Em caso de uma colonoscopia normal, ou níveis séricos de IGF-1 dentro dos limites normais, o rastreamento ele pode ser feito a cada 10 anos, tá? Com aproximadamente 30% das lesões ocorrem no seco ou no colo ascendente, é necessário uma colonoscopia completa, tá? É importante ressaltar, gente, que esse procedimento ele deve ser realizado por um colonoscopista experiente, né, já que o seco ele é alcançado em apenas 70% dos casos por profissionais menos experientes. Devido ao tempo de trânsito intestinal lento e ao cólon alongado ali, os pacientes com acromegalia eles necessitam de um preparo intestinal muito mais intenso, muitas vezes o dobro do necessário do que pacientes sem acromegalia, tá? E aí, se ocorrer falha na visualização do seco, aí precisa ser feita uma repetição da colonoscopia ou, se necessário, a utilização de colonoscopia virtual por tomografia computadorizada. Falando sobre as complicações pulmonares, oculares e auditivas, né? Complicações pulmonares elas são comuns na acromegalia. O volume pulmonar total e o volume residual estão aumentados, juntamente com o estreitamento das grandes vias aéreas superiores e mais comumente das pequenas vias aéreas, tá? Anormalidades estruturais da traqueia foram identificados como responsáveis pela doença das grandes vias aéreas, tá? Uma grande variedade de complicações oculares foi relatada em pacientes com acromegalia, além dos efeitos do campo visual, como retinopatia diabética proliferativa, aumento da pressão intraocular, da espessura da córnea e da espessura da retina. Já a associação entre acromegalia e distúrbios auditivos pode ocorrer devido a alterações ósseas anormais, né? Mudanças ali também na pressão da orelha média e no meato acústico interno. Mas ainda são mecanismos bem controversos e essas associações entre a acromegalia e a perda auditiva ainda ela não está bem estabelecida. Além de todas essas complicações, nessas alterações que nós vimos, né, existem outras complicações sistêmicas, como, por exemplo, anormalidades hematológicas, né, que são raras na acromegalia, porém, evidências recentes sugerem que pacientes com acromegalia ativa podem ter um maior risco trombótico, o que pode contribuir para o aumento do risco cardiovascular, tá? Níveis elevados de fibrinogênio fator 8 e trombina tendem a levar ali a um estado de hipercoagulabilidade ali da doença ativa não tratada, tá? Receptores de GH e GF1 foram encontrados nos rins, né, sugerindo uma atividade autócrina e endócrina local do GH nos néfrons. O efeito do excesso de GH nos rins não é bem descrito,
mas a exposição crônica ao GH, a gente sabe que leva à hipertrofia renal e alterações estruturais, incluindo glomeruloesclerose, tá? Pacientes com acromegalia apresentam aumento da TGF, né, da taxa de filtração glomerular, excreção renal reduzida de sódio e potássio e hipercalciúria, além de hiperfosfatúria, maior prevalência de microalbuminúria e micronefrolitíase, tá? Independentemente, tá, de comorbidades. Né? Baseando tudo nisso, né? Falando sobre a morbidade e mortalidade na acromegalia. Né? Estabelecido que a acromegalia não controlada, ela leva a um aumento significativo da morbidade, né? Com a mortalidade global pelo menos 2 vezes maior do que na população geral. Tá? Com a melhoria ali no tratamento da doença associada e também de suas complicações, os pacientes agora sobrevivem por mais tempo, tá? Embora possam ser suscetíveis a outras complicações, como por exemplo a malignidade, tá? Os determinantes da mortalidade incluem idade avançada, níveis de GF1 no momento do diagnóstico, modalidade de tratamento e presença de malignidade. Além disso, foi constatado que um atraso prolongado ali no diagnóstico se correlaciona positivamente com a morbidade e a mortalidade desses pacientes, né? E é por isso que é importante um diagnóstico precoce. É por isso que é importante o profissional ele estar muito bem atualizado, muito bem atento a isso, tá? E para isso precisa de uma boa formação, tá? E E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Na semana que vem a gente vai, né, com base nesse vídeo de hoje, a gente vai começar a falar sobre como a gente realiza, quais são os passos para o diagnóstico de pacientes com acromegalia. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até a semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.